Alimento diário em o que as pessoas pensam e falam sobre você não muda o que Deus preparou, reservou para você. Eu te convido agora, vem comigo, pega um café, um chá, um chimarrão, senta-se por alguns minutos, se puder, abre a tua Bíblia. Vamos caminhar comigo por dentro das Escrituras Sagradas? Hoje quero compartilhar uma revelação que atravessa o Antigo e o Novo Testamento e continua viva de mãos dadas nos dias atuais. Existe algo que Deus mostrou enquanto eu observava a história. Sabe? Moisés, Joás, Davi, José, Jesus. À primeira vista parecem histórias diferentes, pessoas diferentes, épocas diferentes, mas quando colocamos uma lupa sobre a palavra de Deus, percebemos um mesmo padrão, um mesmo agir, uma mesma mão conduzindo tudo. E quando Faraó ordenou a morte dos meninos hebreus, Deus escondeu Moisés, o libertador estava vivo. Quando Atalia tentou destruir toda a descendência real, Deus levantou Jeozeba e Joás foi escondido dentro da casa do Senhor. O rei estava vivo. Quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o futuro rei, olha lá, todos foram chamados, menos Davi. E enquanto os homens deixaram ele no campo, Deus o preparava. O ungido estava vivo. Quando José foi vendido pelos irmãos, lançado numa prisão, esquecido pelos homens, Deus continuava trabalhando. O propósito estava vivo. Então chegamos no Novo Testamento, vem Jesus Cristo e Herodes dá uma ordem cruel: matem os meninos. Mas naquela mesma noite Deus fala com José: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito. O Salvador estava vivo, Deus escondia para preservar. E foi aí que o Espírito Santo falou algo profundo em meu coração. Nem tudo que está escondido está perdido. Nem todo silêncio significa abandono, nem toda espera significa derrota. Às vezes Deus está apenas protegendo aquilo que ainda não chegou a hora de revelar. O campo não era destino final de Davi, a prisão não foi destino final de José, o cesto muito menos de Moisés, o templo não era o destino final de Joás e o Egito não foi o destino final de Jesus Cristo. E talvez o lugar onde você está hoje também não seja o teu destino final. Talvez você esteja olhando para a tua vida e pensando: ninguém me vê, ninguém reconhece meu esforço, nada acontece, parece que estou parado. Mas Deus manda eu te dizer hoje: eu não te esqueci, filho, eu estou te vendo. Como eu cuidei de Moisés, cuidei de Joás, cuidei de Davi, cuidei de José, cuidei de Jesus Cristo, meu filho, eu continuo cuidando de ti e de todos os que são meus. Talvez você não esteja escondido dos homens, talvez esteja guardado por Deus, e existe uma diferença entre estar escondido, perdido e protegido. Aleluia! Hoje eu quero deixar uma pergunta para você: qual área da tua vida parece estar em silêncio neste momento? Qual a promessa parece escondida? Qual o sonho parece distante? Escreva isso em um papel, ore, fale com Deus, apresente a Deus, Ele quer te ouvir. O que Ele protege em secreto, Ele revela é no tempo certo. E aquilo que Deus determinou para você, não há homem que cancele. Deus abençoe a tua vida, que Ele te fortaleça a fé e que você aprenda a descansar. Aleluia, descansa em Deus. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Amém? E a essa altura da nossa conversa você pode estar dizendo aí: mas irmã, se você soubesse o que eu passei, a minha história. Deus sabe, Deus viu, Deus conhece. Entenda, Davi, a rejeição, a oração dele. Você já parou para pensar por que Davi escrevia com tanta profundidade sobre a alma? Porque os seus salmos falam de lágrimas, dor, abandono, medo, esperança, cura. O que aconteceu na vida daquele menino? Talvez porque antes de ser rei, Davi foi um homem ferido.
Quando colocamos uma lupa sobre a história, olha lá, percebemos algo interessante. Samuel chegou à casa de Jessé para ungir futuro rei. Todos os filhos foram apresentados, menos Davi. Por quê? Estava no campo, esquecido pelos homens, mas não por Deus. Por que Davi não? Alguns estudiosos observam detalhes da narrativa e entendem que Davi, por ter carregado marcas profundas de rejeição desde a infância. Não é uma afirmação explícita da Bíblia Sagrada, mas os estudiosos, pegando entre linhas, esmiuçando a palavra do Senhor, preste atenção. Ele podia sim ter sido um filho, um fruto fora do casamento. Talvez seja por isso que suas orações sejam tão humanas, tão sinceras, tão profundas. E um dos salmos, Davi chega até a declarar: em pecado me concebeu a minha mãe. Naquele tempo, naquela época, naquele lugar, só cuidava de pastorear as ovelhas os escravos e os filhos enjeitados, filhos fora do casamento. E filho que era fora do casamento não comia com a família, não podia dirigir a palavra ao pai se os outros estivessem, era só se o pai estivesse sozinho, ou no caso a mãe, estivesse sozinha. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia! Em pecado me concebeu a minha mãe. Não ouvimos ali a voz de um rei, ouvimos voz de uma alma ferida derramando-se diante de Deus. Mas existe algo lindo na história de Davi. Ele não permitiu que a rejeição definisse a sua identidade. Ele transformou a dor em oração, solidão em intimidade com Deus, campo em escola, lágrimas em louvor e adoração. Enquanto os homens viam um pastor, Deus via rei. Enquanto os homens viam rejeição, Deus via propósito. E talvez hoje Deus queira lembrar você de algo. Aquilo que fizeram com você lá no passado não define quem você é hoje. Aquilo que disseram sobre você lá no passado não determina o teu futuro. A última palavra não pertence à rejeição e nem a eles. Pertence a Deus e a sua escolha. A chave de hoje para você: escolha. Escolha mudar de vida, escolha mudar de pensamento, escolha sair deste lamaçal, dessa ferida, desta angústia, dessa opressão e dizer: chega, basta, eu não sou isso, eu sou uma escolhida, eu sou um escolhido, eu sou o separado, eu sou a separada, ungida, protegida e guardada por Deus. Aleluia! Porque o mesmo Deus que encontrou Davi no campo continua encontrando pessoas feridas hoje, continua curando corações, libertando vidas e trazendo paz.